ao Zigoma Talk, um programa que é um portal para o futuro da cirurgia bucomaxilofacial. E hoje o programa é especial para você. Onde responderemos, Astrid, todas as perguntas e respostas mais frequentes que a gente recebe pela internet. Então vamos começar sobre o que é cirurgia bucomaxilofacial e em qual situação ela é necessária? Então, Astrid, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia, né? Essa especialidade forma o cirurgião bucomaxilofacial e dentro dessa especialidade existem muitas subespecialidades. Então, o cirurgião bucomaxilofacial trata da cirurgia oral menor, que são as extrações dentárias, extrações de terceiros molares, pequenos tumores, realizando biópsias. Hoje em dia ele evoluiu para implantodontia, onde faz a reabilitação com implantes dentários, realiza também a parte de cirurgia hospitalar, recebendo os pacientes do trauma, da emergência. Então ele faz as fraturas de mandíbulas, fraturas de ossos zigomáticos, trata também as disfunções e alterações nas articulações, né? Muitas vezes realizando cirurgias pequenas, como as artroscopias minimamente invasivas, né? Intraarticulares, artroscopias de ATM, reconstruções de ATM, que são cirurgias mais complexas, e também vai para a parte de deformidades faciais, onde atua tanto nos pacientes fissurados, são pacientes que assim que nascem não têm o vedamento das fendas, e também as cirurgias ortognáticas. Então, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade muito ampla e exige uma formação muito de longo prazo do cirurgião. E além dos procedimentos convencionais, existem outras opções de tratamento com problemas dentários ou faciais? Sim, sim. Hoje em dia, a harmonização orofacial, que também não deixa de ser uma subespecialidade da bucomaxilo, a gente acredita que existem as próteses faciais customizadas, onde a pessoa já tem um padrão facial adequado, porém ele quer um detalhamento do queixo. Então a gente faz uma customização de uma peça protética, onde é implantada cirurgicamente no paciente, seja de ângulo de mandíbula, região paranasal, região zigomática. Então, existem muitas cirurgias específicas, como a feminização facial, onde a gente precisa pacientes que querem deixar o seu rosto mais feminino ou pacientes que querem deixar o seu rosto mais masculino. Então, existem todas essas opções São muitas vertentes, na odontologia, né? Sim. Os implantes zigomáticos são dolorosos e quanto tempo demora a recuperação? Não, Astrid, em questão de dor, a gente verifica que não é a queixa principal do paciente, né? A principal queixa pós-operatório muitas vezes é um edema facial, que isso é muito bem controlado já na fisioterapia, já no centro cirúrgico ou no consultório. Então a gente já vai atuando para regredir esse edema tanto com a parte fisioterápica, crioterapia, medicamentosa. E então a gente tem observado uma melhora bastante na queixa do paciente. Então a dor não é o ponto principal. Então o que a gente observava que era o ponto principal? A velocidade de reabilitação. Com os enxertos ósseos, esse tratamento se tornava longo, né? E isso trazia muito transtorno para o paciente e muitas vezes não tinha um sucesso. Com os implantes zigomáticos, é feita a cirurgia, então num prazo muito curto a gente já consegue colocar uma prótese fixa nesse paciente. Isso traz satisfação muito rápida para ele. E quando a gente sabe que precisa fazer o implante zigomático? O implante zigomático ele é indicado para pacientes com atrofia óssea, ou seja, os implantes convencionais não são mais possíveis, né? Então existe uma classificação para a técnica Aonfor, que é a técnica que realiza os implantes convencionais e zigomáticos. Então, dependendo do grau de atrofia, o cirurgião vai poder definir se ele vai colocar 2 implantes zigomáticos, ou se ele vai precisar colocar 4 implantes zigomáticos, ou se ele vai colocar 4 implantes convencionais. Então, vai depender do grau da atrofia do osso. Em relação à idade, existe uma idade que já não tem mais condição de fazer? Ou uma idade, porque a perda óssea, ela pode vir antes de uma idade elevada? Sim, existem pacientes com perca prematura dos dentes, né? Então a gente vai avaliar caso a caso quando que seria o ideal para estar reabilitando e qual seria a forma de reabilitação mais prudente para esse paciente, né? Todo procedimento é muito individualizado. Implantes zigomáticos eu não me lembro de ter realizado em pacientes jovens,
né? Geralmente são pacientes acima dos seus 40, 45 anos que acabam recebendo esses implantes, né? O limite de idade não tem, mas sim da condição sistêmica desse paciente, para ver se ele de fato suportaria um procedimento cirúrgico e todo o tratamento odontológico envolvido. É que a nossa próxima pergunta, né? Se tem algum problema que ele tenha de saúde que possa impedi-lo de realizar o implante zigomático? Sim, sim. Existem pacientes com algumas comorbidades, como alterações renais, diabetes, sem controle, né? Alguns medicamentos utilizados para bifosfonatos para tratamento da osteoporose também acabam contraindicando o tratamento. Existem algumas situações que, de fato, os implantes devem ser avaliados se, de fato, vão ser uma boa conduta para o paciente. E qual é um fato curioso ou interessante sobre a odontologia que muitas pessoas não conhecem? A odontologia, ela vem assim como a criação da sociedade, né? Existiam profissionais que cuidavam os alfaiates, os sapateiros, e existiam os barbeiros que cortavam o cabelo. Então, a pessoa chegava para cortar o cabelo, fazia a barba e muitas vezes esse próprio profissional já tirava o dente. Então, o dentista, ele se tornou de uma forma muito prática, né? A gente vê aquelas cenas na Índia, o pessoal na rua tirando o dente e basicamente era muito assim mesmo, né? Era o barbeiro que começou... É curioso mesmo, eu não sabia disso. Começou com essa prática de cortar a barba, aí fazer o cabelo. Já tinha um incômodo, muitas vezes tinham fístulas, problemas iam se agravando e ele foi se tornando um prático, né? E claro que existe toda a equipe de desenvolvimento da medicina em conjunto, mas os dentistas, essa classe se originou dessa forma. E nós vamos para o nosso comercial. Até o próximo bloco. Conheça a Ortognática Prime, o seu destino para transformar sorrisos. Somos especializados em cirurgia ortognática, disfunções das articulações, implantes dentários e mais. Nossa equipe experiente está aqui para proporcionar a você melhor qualidade de vida. Venha nos conhecer e descubra o poder de um sorriso saudável e harmonioso. Agende sua consulta hoje mesmo. Ligue 12 97412 2530 ou nos visite em nosso consultório, localizado na Rua Expedicionário José Antônio Moreira, 92, Jardim das Nações, Taubaté. Doutor, conta um pouco mais sobre os implantes zigomáticos. Os tratamentos costumam ser caros? Existem opções acessíveis para quem precisa de procedimento mais complexo? Sim, Astrid. Hoje em dia temos aliado do paciente os planos de saúde, né, que em alguns casos eles fazem a cobertura da toda a parte hospitalar. Já os implantes zigomáticos em si, a gente tem que pensar do benefício que isso vai trazer para o paciente. A recuperação que a gente estava falando, né? O tempo de tratamento é reduzido assim de forma muito imediata, né? De fato, quando existe um planejamento para o implante zigomático, vai envolver planejamento virtual, prototipagem, toda uma cirurgia prévia realizada em biomodelos para, de fato, quando for executar no paciente, muitas vezes em hospital, em ambiente hospitalar, com toda uma estrutura de enfermagem e equipe de apoio junto, e envolve de fato um custo, mas o benefício é isso. Sim. Eu falo, muitas vezes a gente compra um celular pensando, mas o celular vai ser uma forma de eu trabalhar, de eu me comunicar, sim. Os dentes e essa reabilitação também vai ser uma forma de melhorar a qualidade de vida. A gente vê muito paciente que a gente veio conversar aqui, né? Que inclusive falava assim, não conseguia comer. Sim, então, a Célia foi uma delas que a gente teve a oportunidade de conversar. O valor do tratamento, eu acredito que o preço é um preço baixo na importância do valor desse tratamento, né? O paciente acaba fazendo muitas vezes o acerto direto com as meninas, eu nem me envolvo na parte de valores, e elas fazem os acertos direto no hospital, já fazem esse com meio de campo junto com os convênios médicos, elas dão todo um suporte. Sim. A equipe é muito bem direcionada quanto a isso. E a gente estava falando, né, muito sobre como funciona, você estava falando da técnica. Vamos esclarecer bem como são os implantes zigomáticos?
Sim, os implantes zigomáticos são implantes mais longos que os implantes convencionais. Os implantes convencionais, geralmente eles têm até 15 milímetros, 18 milímetros, ou seja, 1,5 centímetro, ele é pequeno. O implante zigomático ele é um implante que, no mínimo, ele tem 30 milímetros, ele é mais longo. Para que ele é mais longo? Porque ele não tem osso nessa região. Para firmar, então ele tem que firmar. Ele vai fixar, ele vai prender, na verdade, por dentro da boca, é claro, num ossinho chamado osso zigomático. Esse é um osso muito compacto. Então, é claro, é feito todo um planejamento prévio, virtual, e quando a gente consegue já planejar esse implante, esses implantes têm em torno de 30 a 55 milímetros de comprimento. Então, de fato, a gente consegue uma ancoragem muito fixa e pessoas que perderam os dentes há muito tempo, não tem estrutura óssea, já existe essa atrofia, de fato, a gente já consegue reabilitar de forma rápida, né? E quais são os cuidados essenciais após um procedimento desse dentro da odontologia e da cirurgia, né? Eu vou falar basicamente dos pós-operatórios cirúrgicos, né? Por exemplo, quando a gente faz uma extração de terceiro molar, a gente precisa ter os cuidados, né? Uma dieta leve, alimentos líquidos, pastosos, gelados, compressa com gelo, repouso, retornar para poder fazer o acompanhamento, remoção de pontos. Uma boa higiene oral é sempre muito importante, né? Ingerir muitos líquidos. Na cirurgia ortognática é basicamente a mesma coisa, tentar uma higiene oral impecável, muito gelo no rosto, repouso, uma dieta leve, líquida, evitar mastigar alimentos, né? O paciente já recebe uma orientação muito forte quanto a isso. E daí tem uma equipe também, né? Porque você tem a fisioterapia, você tem a nutricionista, tudo ali junto, né? Sim, a própria equipe de suporte também liga para o paciente e fica orientando como que ele deve persistir nesse pós-operatório, que é importante. Cirurgias mais simples, como a artroscopia da TM, eu falo, é uma recuperação muito rápida, né? O paciente ele tem mais uma limitação, uma restrição alimentar, ou seja, nos 3 primeiros dias ele tem que ter uma dieta líquida e pastosa, porque ele operou a articulação, ele não pode forçar para mastigar. E compressas com gelo também, né? Tem também os traumas faciais. Esse, geralmente, ele recebe todos esses cuidados hospitalares. Quando vai para casa, basicamente a mesma coisa. Dieta líquida, leve, muito gelo no rosto e sempre passando em acompanhamento. O importante é esse contato muito próximo com o cirurgião no pós-operatório, né? Eu acabo deixando meu contato de WhatsApp com os familiares e com o paciente, porque ele tem que rápido entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, se esclarecer. Também se sentir tranquilo, né? Ele vai ficar mais respaldado do que ele de fato precisa fazer, porque existe muita informação na internet e nem sempre é adequada para ele. Perfeito. Né? É porque cada caso é um caso, né? É um caso. A gente sempre fala isso aqui, né? Isso é muito específico, existe uma individualidade ímpar em cada pessoa e a gente tem que respeitar isso. E uma outra pergunta que chegou foi sobre apneia e bruxismo. Como isso é relacionado com a odontologia? Então, o bruxismo, Astrid, a gente percebe que é aquele apertamento involuntário, muitas vezes à noite, né? O paciente acorda com muitas dores na região muscular. Isso pode envolver dor ou, às vezes, apenas só desgaste dentário. Porque, às vezes, uma dor de cabeça pode ser... Pode ser também do apertamento dentário, então o dentista vai ter que acabar diferenciando se é só o bruxismo, se ele tem uma disfunção temporomandibular e acaba tendo desgaste dentário. Então o dentista vai acabar sabendo direcionar se vai entrar com medicamento, psicoterapia, se vai usar uma placa de proteção ou miorrelaxante. Pode chegar até a perder o dente? Depende da intensidade e o que está causando esse bruxismo, sim, né? Existem alterações psicológicas, que o paciente tem um ranger muito forte também, acaba tendo alterações mais graves nos dentes, né? Já a parte de apneia do sono, são pacientes que eles têm essa dificuldade para respirar à noite, eles chegam a parar de respirar, né? Eles entram em apneia de fato. E quando essa apneia acaba chegando num estágio mais grave, muitos profissionais indicam para a gente avaliar a necessidade ou não, ou a oportunidade de fazer uma cirurgia ortognática, para poder fazer um avanço maxilomandibular, que isso acaba melhorando a via aérea do paciente. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada a todos vocês que mandaram as perguntas. Se tiver mais alguma, é só mandar aqui pro WhatsApp que está na sua tela. Se você ainda não nos segue lá no YouTube, é Zigoma Talk. Gratidão, né, doutor? Sim, muito obrigado. Por obrigado. todo mundo, muito obrigada e até a próxima semana.